Bem, amigos, hoje nos encontramos aqui na Rua dos Imigrantes, bem em frente ao Centro de Espiritualidade Imaculada Conceição, o SEIC, conhecido por todos nós aqui de Nova Trento. Estamos aqui para falar então do que foi o SEIC, que é hoje e como tudo começou. Bem, no ano de 1890, a congregação recebeu oficialmente o seu início, digamos assim. O início da Congregação da Imaculada Conceição foi no ano de 1890. Portanto, antes ainda da emancipação política do município de Nova Trento, que, como sabemos, foi no dia 8 de agosto de 1892. De modo que a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição é uma instituição mais antiga do que o nosso próprio município. Em 1894, através da influência de um superior jesuíta, de nome Monteiro, sobrenome, as irmãzinhas entrando em contato com ele e falando da dificuldade que encontravam-se no momento, pois até esta data elas ainda estavam restritas ao vínculo, falaram que tinham a necessidade de se expandir e de vir para o centro da vila de Nova Trento. Foi então que o padre Monteiro, assim me falou o nosso amigo Wilson Sgroth, nas suas pesquisas, ele esteve aqui no centro da vila, ele era um jesuíta, conversou com dois importantes imigrantes tiroleses do nosso município, da nossa então vila de Nova Trento. Quem eram esses dois importantes imigrantes? O primeiro deles era Giovanni Valle, benemérito da nossa congregação, e o segundo, Francesco Sgroth. Sem essas duas pessoas, esses dois imigrantes, talvez teria sido muito difícil o início da Congregação das Irmãzinhas, pois eles doaram de livre e espontânea vontade, pelo apelo do padre Monteiro, esta área de terra que nós estamos vendo aqui hoje, com toda esta frente ampla e fundos até o Rio do Braço, para que a congregação pudesse ter aqui então o seu início. E assim foi, elas para aqui vieram no ano de 1894 e começaram as suas atividades. Portanto, o centro de encontro, hoje de espiritualidade Imaculada Conceição, funcionou também por um grande período de tempo como a casa de formação das irmãs, funcionou também como o juvenato, o GOT, o ginásio orientado para o trabalho, até 1975 como uma escola, como o ginásio orientado para o trabalho. De 75 até 2 anos passados, o SEIC funcionou como um centro de encontros de espiritualidade. E hoje é um centro de espiritualidade. As pessoas aqui podem vir para meditar, para conhecer a história de Nova Trento, porque nós estamos no centro da vila de Nova Trento, na casa onde praticamente começou também, juntamente com o Vígulo, a história de Santa Paulina. E aqui, o turista que chega poderá se hospedar. Nós temos amplas instalações aqui também, modernas. Poderão aqui os turistas meditarem sobre a nossa história, conhecerem a nossa história e ao mesmo tempo desfrutarem de um excelente final de semana na nossa cidade, na nossa querida terra neotrentina. Portanto, este é mais um capítulo da nossa história e nós vamos entrar, Fabiano, para conhecer agora a parte interna do casarão. Ok, então estamos aqui diante agora, já no jardim interno do SEIC. Depois poderemos verificar, o Fabiano pode girar a imagem para a gente verificar como é que é hoje o jardim interno. Conserva-se praticamente igual, com algumas modificações ao longo dos anos, porque essa construção evidentemente é de 1894, foi aí que tudo começou. Mas aqui nós estamos diante da Casa Relíquia, a Casa Mãe, já tem o nome Casa Mãe, porque aqui foi o início praticamente, onde a congregação pôde formar as jovens aspirantes na época, e poderiam daqui também, em virtude da doação destas terras, retirar delas o sustento, com o trabalho na lavoura, com a carpintaria e tudo que era necessário aqui, para que essas juvenistas também tivessem o sustento delas retirado da própria terra com o seu trabalho. Então vamos entrar, Fabiano, e nós vamos ver agora a foto, ou as fotos, melhor dizendo, dos dois grandes
imigrantes nossos, o Giovanni Valle, que era um cidadão tirolês de Besenello, né, da família Valle, da qual também eu sou descendente, e nós temos muitos aqui descendentes de Giovanni Valle, que veio e emigrou em 1875, possivelmente, provavelmente, de Besenello, e também o Francesco Sgrot, né, que são ambos os doadores da terra para o início da congregação aqui do Seiki. Ambos de Besenello, quer seja a família Sgrot, quer seja a família Valle, são os nossos doadores desta gleba de terra, né? E isto foi muito importante, como eu já falei lá, para que a congregação pudesse dar os seus primeiros passos, retirando daqui da terra o sustento. Bem, aqui nós temos alguns outros quadros, né? Falando ainda do início de tudo isso aqui, em 1895 é que a congregação recebe a aprovação eclesiástica para começar a operar realmente e aprovada canonicamente pelo bispo de Curitiba, né? Que aqui esteve em 1895 e concedeu a aprovação para a constituição da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Vamos adiante, Fabiano, então. Temos aqui o quadro das fundadoras, né? Irmã Inês, né? Irmã Paulina do Coração Agonizante e Irmã Matilde. Esse é o trio fundador da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, uma instituição, eu vou repetir, mais antiga do que o próprio município de Nova Trento. Então vejam a importância deste patrimônio religioso e histórico que nós temos aqui, pois ela antecede ainda a criação do município de Nova Trento. E quando nós falamos em religião, em religiosidade, nós não podemos de maneira nenhuma dissociar a religião, a religiosidade, a religião católica, apostólica, romana, da história da nossa imigração, porque as duas andam juntas, as duas se fundem e se confundem, porque os atores, os agentes dessa história são os nossos bravos imigrantes. Nós vamos agora também seguindo e vamos ver onde tem uma pequena peça da fábrica de seda que foi iniciada pelo coronel Henrique Carlos Boatê, lá no ano de 1876, já quando ele chega a Nova Trento e se estabelece com seu comércio. Ele, vendo que havia uma certa aptidão do povo do Tirol, do Trentino, para trabalhar a seda, os casulos, o bicho da seda, ele então dá início a essa indústria da seda, o coronel Henrique Carlos Boatê, e ele infelizmente morre no ano de 1894, um ano antes da aprovação eclesiástica da congregação. E as freiras, as nossas irmãzinhas, são as herdeiras desse empreendimento, pois elas é que continuam fabricando esta seda, que foi inclusive premiada fora daqui, em Paris, se não me falha a memória, no ano de 1908. Evidente que com a concorrência com a província de São Paulo, o estado de São Paulo, onde a seda já era produzida de maneira mais moderna, a atividade econômica da seda em Nova Trento foi arrefecendo, foi diminuindo e acabou que pelos anos 40, 50 no máximo ela cessou. Mas também faz parte da história de Nova Trento justamente a fábrica de seda, que foi premiada, cuja seda foi premiada em Paris no ano de 1908 e foi iniciada pelo coronel Boatê, que foi o grande propulsor do nosso município no início. A emancipação do município de Nova Trento é devida praticamente à família Boatê e demais famílias de Nova Trento, mas foi também um grande incentivador da congregação da Imaculada Conceição, o coronel Henrique Carlos Boatê, do qual já falamos em outros vídeos. Então aqui temos também uma parte da história recuperada, que é a história da seda, da fabricação da seda. Pois lá no Trentino, quando Santa Paulina emigrou em 1875 com seu pai Napoleão Wiesentheimer, ela quando menina, chamada carinhosamente de Mabilota, lá elas já trabalhavam os casulos e a seda no antigo Império Austro-Húngaro, na província atual de Trento. Então de lá trouxeram também essa atividade que foi sustento para as irmãzinhas por um bom tempo. Fabiano, então mais alguma coisa que você pode ver aqui? Vamos entrar, aqui nós temos alguns livros também.
nesta casa relíquia, onde temos cartas arquivadas, né, do início da congregação, correspondências, todo o processo canônico de beatificação e santificação de Santa Paulina pela Igreja Católica Romana. Então são documentos históricos importantes que as pessoas que têm interesse de conhecer, de vir a Nova Trento, passar um fim de semana agradável, poderão unir, né? Como já falei anteriormente, o benefício de estar num local de ampla espiritualidade, de silêncio, de encontro consigo mesmo e também de encontro com a nossa história, o que é muito maravilhoso. Vamos mais adiante aqui, Fabiano, que temos aqui. Bem, a missão, né, princípio de Santa Paulina: cuidem bem dos doentes, eles são a imagem do Nosso Senhor, neste quadro, né? Uma coisa interessante, Fabiano, por essa janela você pode focalizar, é um poço que serviu, né, que forneceu água durante muitos anos para as irmãzinhas aqui. Este poço hoje deve estar desativado, mas daqui saía a água de uso da congregação, no jardim interno aqui. Pois bem, aqui temos também o quarto. Vamos adiante. E temos aqui o quarto, né, de Santa Paulina, com algumas fotos. E o que vemos aqui? A foto do seu pai, Napoleão Wiesenthaler, e acima da foto do pai, a casa materna, né, paterna, onde nasceu Santa Paulina, em Vigolo Vataro, em Trento, no antigo Tirol austríaco, no ano de 1865. Era isso aí. Agora nós podemos focalizar a capela, que foi muito importante também, no início de tudo isto, e as instalações modernas que estão à disposição de todos que aqui desejarem vir. Muito obrigado. Bem, amigos, boa tarde a todos. Dando prosseguimento ao nosso resgate alfero, hoje nos encontramos aqui na comunidade do Morro da Onça. E nós vamos fazer um resgate histórico do porquê esta comunidade se chamou Morro da Onça e como esta igreja aqui está e a partir de que ano ela aqui está desta maneira. Bem, vamos retroceder então aos nossos primeiros imigrantes que aqui chegaram em 1875, 76, vindos justamente da sede da colônia, que era Brusque, e dirigindo-se então através da Claraíba, que na época chamava-se a linha Pomerânia, ocupando os primeiros lotes da Claraíba atualmente, linha do Tirol, Lombardia, e vindo em direção ao centro da vila de Nova Trento hoje, que era o distrito do Alferes, como eu já tive a oportunidade de lhes explicar. Pois bem, os nossos italianos assim denominaram este Morro da Onça, porque no princípio da nossa história havia um alemão que aqui morava, de nome Philipp Sestren, e ele conta-se que abateram uma grande onça preta aqui nas imediações desta localidade. O que aconteceu? Ele desceu até a residência do senhor Nicolò Franzoi, que é uma das famílias originárias de Telve, na Valsugana, que ocuparam também esta linha colonial, e comunicou ao Franzoi que havia abatido este animal enorme. E assim então foram juntos verificar que tipo de animal era e constatou-se que era uma onça preta, segundo a história. Pois bem, os nossos italianos chamavam onça de pantera. Então, inicialmente, nos primeiros anos da nossa colonização, esta era conhecida como a linha colonial Monte della Pantera, que traduzido em português, evidentemente, ficou Morro da Onça. E de lá para cá, desde que esta linha foi colocada à disposição, os lotes foram medidos pelo governo imperial para as famílias ocuparem, este local se chama o Morro da Onça. Pois bem, quais as famílias que aqui chegaram? Aqui chegaram famílias originárias, sobretudo da Valsugana, Telve, Borgo. Então nós temos as famílias Voltolini, de Borgo Valsugana, temos a família Franzoi tradicional daqui, de Telve, temos a família Petris, a família Beleganti, a família Bort, a família Sottopietra e tantas outras famílias
que aqui chegaram para ocupar esta linha colonial, a família Packer, e a família Delangelo, a família Minati. Estas são as famílias originais que ocuparam este lote, estes lotes, melhor dizendo, na linha colonial Monte de la Pantera, hoje o Morro da Onça. E assim que chegaram aqui, como os nossos imigrantes eram muito ligados à fé e à tradição católica, evidentemente eles deram início à construção da igreja. E nós temos aqui este maravilhoso templo, talvez uma das capelas mais antigas do nosso município, num estilo arquitetônico bastante especial, pois nós não temos outras capelas no município de Nova Trento que tenham estas características arquitetônicas. Vocês podem observar, é uma das poucas capelas que não tem a torre central. E ela tem muito das características arquitetônicas das capelas do Tirol, do Trentino. Então esta capela do Morro da Onça, dedicada ao Imaculado Coração de Maria, ela foi inaugurada no dia 27 de agosto do ano de 1905. Portanto, é uma capela centenária, é um patrimônio histórico da comunidade do Morro da Onça, da nossa Igreja Católica e do município de Nova Trento. E agora então vamos até o interior da capela para verificar. Ok, Fabiano? Agora estamos na parte interna deste magnífico templo e eu até testei um pouco a minha habilidade de canto para aproveitar a acústica desta maravilhosa igreja. Nós estamos aqui na parte interna dela agora, diante do altar. Nós temos no fundo o sacrário, depois vamos nos aproximar, que foi uma construção arquitetônica do nosso Egídio Piazza. Ele também é da época da fundação da igreja, ou seja, o ano de 1905. Mas uma coisa muito interessante também, esta toalha de renda, Fabiano, que é a toalha original do ano de 1905, ainda utilizada nas celebrações religiosas aqui da igreja do Morro da Onça. Então isto é um fato notório. Vamos agora nos aproximar do sacrário, a nave central da igreja. Observe, Fabiano, a beleza do estuque ainda preservado, né? E isso é muito importante, porque todo o estuque da igreja está preservado, de modo que a cúpula e o resto da nave central ainda conservam as características originais, e é justamente por isso que ela tem essa maravilhosa acústica, por causa da conservação desse estuque. Esta capela merece realmente destaque, e a gente espera que ela seja conservada tal e qual está aqui, pela sua importância histórica para o município de Nova Trento, para a história da nossa imigração italiana. Nos aproximemos então do sacrário, uma obra magnífica do escultor Egídio Piazza, daqui de Nova Trento. E assim, nós então adentramos dentro deste templo, verificamos um pouco a história desta comunidade centenária, importantíssima no contexto histórico de Nova Trento, mas não só de Nova Trento, do estado de Santa Catarina e da imigração no âmbito geral do Brasil.
até porque daqui saíram famílias numerosíssimas, uma das quais eu me lembro agora nesse momento, a família Petres, que celebrou um encontro em Joinville há pouco tempo com muito mais de 1000 integrantes dessa família. Família Petres, esta que teve a sua origem aqui, um consórcio entre a família Petres e Voltolini também, que daqui saíram e formaram uma grande família que está pelo estado de Santa Catarina fora, honrando as nossas tradições, as nossas origens. E aqui do nosso lado nós temos um grande senhor, que é o senhor mais idoso desta comunidade, acredito, que é o seu Ercílio Voltolini, e ele então está sentadinho aqui, pacientemente nos ouviu e veio nos entregar a chave da capela. Ele é o representante da família Voltolini, originário de Borgo Valsugana, que ainda está aqui testemunhando este momento histórico para a gente, onde nós estamos celebrando a história da nossa comunidade e da nossa gente. Senhor Ercílio, dê umas palavras para nós sobre a comunidade do Morro da Onça. O que o senhor desejar. O senhor aqui nasceu? Nasci aqui, me criei aqui. Em que ano nasceu? Em 26. Em 1926. Portanto, já tem uma grande caminhada, né? E de quais famílias o senhor Ercílio se lembra aqui, desta linha colonial Morro da Onça? Os sobrenomes? O sobrenome de tudo? De alguns que o senhor se lembra, além de Batiste, Voltolini, que é o seu, Petres, que eu nomeei. Tinha o Bertoldi, mas saiu tudo. Bertoldi, sim. E o Bort, que não estão mais aqui. Aqui. Sim. E o Mota está aqui ainda. Aníbal Mota. Motter também. E, a propósito da família Motter, eu estive num encontro ontem ainda, no centro de Nova Trento, com 2 italianos originários da Valsugana, de sobrenome Motter, que estavam aqui em Nova Trento procurando as suas raízes. Mas Mota aqui, não é Mota. Mas é apenas uma mudança na grafia. O sobrenome é Motter mesmo. Mota. Sim. E como era a vida naqueles anos quando começaram isso aqui, senhor Ercílio? O que contaram o seu avô para o senhor? Como é que fizeram isso aqui? Vieram daqui, começou a abrir o mato. Abriram o mato para os lotes? Fazer lote. E ficou aqui toda a família do Voltolini. E quem é que começou a construção desta igreja? Não estava o Nani, mas era o João de Certo. João Voltolini. Era o Zio Nani. O Zio Nani. Sim. E também era irmão do meu avô. Irmão do seu avô que começou o templo. Sim. A família veio junto com o meu avô. Batiste também participou? Com certeza. Batiste. Ok. E o senhor sempre se dedicou a esta comunidade, a lavoura? Sempre me dediquei aqui. Aqui cresceu, criou a sua família. Criei 13 filhos. Muito bem. Então a gente agradece a presença do seu Ercílio aqui, que veio gentilmente nos abrir a porta da capela, e gostaríamos de deixar toda a comunidade do Morro da Onça, a todos os descendentes dos primeiros ocupantes destes lotes, que eu nomeei várias famílias, que não são poucas. O primeiro foi acho que veio o meu bisavô. Sim, os Voltolini, todas as famílias que eu nomeei. Gostaríamos então, para fechar esse ciclo de reportagem da igreja, de agradecer, senhor Ercílio, a todas essas famílias, ao senhor, aos descendentes de todos eles que se encontram fora de Nova Trento, que eles têm as suas raízes ligadas aqui e aqui eles voltam sempre. Então eu gostaria de agradecer ao senhor, agradecer também com especial a senhora Luísa Franzói, Cipriani Franzói, que me cedeu este pequeno opúsculo que ela mesma compilou sobre a história deste templo, que é magnífico e vale a pena ficar nos anais da nossa história. Muito obrigado. Bem, amigos, dando continuidade ao último episódio da primeira temporada do programa Resgate ao Ferro, hoje nós vamos falar da gênese, das cores da nossa bandeira nacional. Bem, muitas pessoas pensam que a bandeira nacional tem a cor verde e amarelo, sobretudo depois da proclamação da República. Entretanto, não. As cores verde e amarelo, elas vêm ainda da época imperial. O verde é a representação da Casa Real de Bragança, de Portugal. E o amarelo, a representação da Casa Real de Habsburgo, do Império Austríaco. Pois bem, como sabemos, o imperador Dom Pedro I se casou com a princesa Leopoldina e, por isso,
trouxeram na bandeira nacional, na bandeira do Império ainda e depois também da República, as cores verde e amarelo. Pois bem, o episódio de hoje nós vamos falar sobre a política na época dos coronéis, como funcionava. Mas esse retrospecto é muito importante para a gente entender o que acontecia desde a época imperial e em seguida entrando na política na época da proclamação da República. Aqui nós temos um episódio bastante interessante, que é o episódio da proclamação da República. Bem, como nós sabemos, houve a participação muito peculiar e interessante de uma mulher na proclamação da República. A história mais ou menos é esta. Havia uma grande insatisfação com o gabinete do primeiro-ministro Visconde de Ouro Preto, ainda no final do Segundo Império, de modo que os partidos existentes na época eram o conservador e o liberal. Os liberais desejavam a substituição do Visconde de Ouro Preto, que era o primeiro-ministro. Marechal Deodoro, que era amicíssimo do imperador Dom Pedro II, também tinha este objetivo, que era a deposição do Visconde de Ouro Preto do gabinete do primeiro-ministro. Entretanto, o que acontecera nesta ocasião? Um fato pitoresco muito interessante. Deodoro, apesar de um marechal e um homem casado, ele se apaixonara em épocas passadas por uma mulher muito bonita do Rio Grande do Sul, chamada Baronesa do Triunfo. Não sei o seu nome agora, mas era conhecida por Baronesa do Triunfo, filha do Barão do Triunfo. Seu opositor político, um tal de Silveira Martins, também da província do Rio Grande do Sul, andava arrastando uma asa para a mesma baronesa, que era viúva. Pois bem, lá atrás o que acontecera? Deodoro e Silveira Martins acabaram ficando rivais na política por causa desta mulher. Numa ocasião, Silveira Martins fora cavalgar na fazenda da baronesa, caíra do cavalo e quebrara uma perna. E então a baronesa, por gentileza, convidou-o para que ficasse convalescendo em sua casa na fazenda. Pois bem, daí vocês podem imaginar o que aconteceu. Houve uma aproximação, evidentemente Silveira Martins levou a parada e o Marechal Deodoro ficou muito, mas muito bravo com aquela situação. O que ocorre, o que isto tem a ver com a proclamação da República? Eu já lhes disse, ninguém pensava em proclamar a República em 15 de novembro de 1889. Simplesmente queriam substituir o gabinete do primeiro-ministro Visconde de Ouro Preto. Entretanto, o Marechal Deodoro, que estava febril na cama, sabia que o gabinete do primeiro-ministro deveria ser trocado, substituído. Os opositores e oportunistas interessados na proclamação da República foram fofocar no ouvido de Deodoro que quem assumiria o gabinete vago do primeiro-ministro, deposto do Visconde de Ouro Preto, seria Silveira Martins, justamente o rival, o seu rival na época da Baronesa do Triunfo. Então o que aconteceu? Dizem que o Marechal Deodoro, quando ouviu esse nome, Silveira Martins, levantou-se da cama, mesmo com febre, e disse, esse não! E aí foi para a praça, como nós sabemos, no Rio de Janeiro, reuniu as tropas do exército e assim fora proclamada a República no 15 de novembro de 1889. Então a República praticamente foi proclamada por ação de uma mulher, a Baronesa do Triunfo. Depois da proclamação da República, então, nós temos a bandeira configurada com este lema, ordem e progresso, que é praticamente o lema dos positivistas de Auguste Comte. E aí nós temos então a entrada no poder no Brasil dos republicanos. Quem era do Partido Conservador e Liberal na época imperial passa então a ser republicano a partir desta proclamação da República. Pois bem, nós temos então essa história muito interessante. O que isto tem a ver com Nova Trento? Fora criada também em 1831 a Guarda Nacional em todo o território do Império. Por que fora criada a Guarda Nacional? Em 1831 o imperador Dom Pedro II era apenas uma criança de 6 anos. Pedro I havia partido para Portugal. É evidente que o país precisava de uma certa segurança ao longo de todo o seu território. Durante este período regencial de Diogo de Feijó, cria-se então a Guarda Nacional e em todos os municípios das províncias do Império nós tínhamos a figura do coronel da Guarda Nacional.
o tenente-coronel da Guarda Nacional, o capitão da Guarda Nacional, que eram pessoas de extração, ou fazendeiros ou comerciantes, pessoas de mais poder dentro da sociedade e que tinham a função de manter a ordem nas comunidades e nos municípios. Pois bem, quem eram os coronéis aqui em Nova Trento? Nós tínhamos já, como falamos em episódios anteriores, o coronel Henrique Carlos Boatê, o seu filho Hipólito Boatê, tínhamos também o tenente-coronel Giacomo Poli e tínhamos o capitão Bado. Bem, estes títulos, eles eram na realidade títulos comprados, o Império os vendia e assim essas pessoas de maior proeminência nos municípios acabavam dando o tom da política, o tom da coloração partidária também no momento. Estes eram os nossos coronéis. Pois bem, o que acontece nessa época? Acontece o que nós chamamos de voto de cabresto. As pessoas então tinham que votar, e o voto não era secreto, como é agora, tinham que expor o seu voto publicamente. E na mesa de recepção dos votos, evidentemente que aí estavam os coronéis que disputavam o cargo. Por algumas vezes em Nova Trento tivemos o Hipólito Boatê de um lado, o Giacomo Poli de outro, e assim vai. Então as disputas políticas que ainda hoje acontecem também já aconteciam muito mais acirradas naquela época, porque o voto não era secreto. Ok. Bem, a Guarda Nacional, os nossos coronéis, e o que mudou de lá para cá? Em 1930 nós temos então a Revolução de 30, da qual falamos também. Aí é um marco onde a velha república cessa e Getúlio Vargas então sobe ao poder. Com a ascensão de Vargas ao poder, o poder dos coronéis ele vai diminuindo, porque o Brasil nesta época da Primeira República ficou muito fragmentado em virtude do poder sair do centro do Império e se alojar nos cantões de todo o Império e de toda a República posteriormente, porque o poder fora parar na mão dos coronéis. Getúlio, então, com a sua ascensão em 1930, com a Revolução, ele traz novamente o poder ao centro, e os coronéis, então, vão perdendo gradativamente força, e aí vem o período da redemocratização, Estado Novo primeiro, em 1937, e depois, com o final da Segunda Guerra Mundial, o período da redemocratização, Vargas sai de cena, e aí nós temos praticamente a era moderna da política. Mas esta é a nossa história, é a história da Casa Real, dos Habsburgo, é a história da proclamação da República. Muito interessante o episódio da Baronesa do Triunfo, deveria ser uma mulher muito bonita, porque para haver uma disputa tão acirrada e para praticamente provocar a proclamação da República, realmente era uma mulher muito interessante. Ok, e depois então o período dos coronéis arrefece, e em Nova Trento nós tínhamos então o protagonismo dos coronéis Boatê, Giacomo Poli e outros, e também do último, praticamente podemos assim dizer, que era o capitão Nicolau Bado, que também foi importante chefe político aqui na nossa cidade. Ok, então terminando, eu gostaria de novamente me dirigir à nossa bandeira, porque é uma bandeira positivista essa, mas que conservou as cores das casas reais, seja do Império Austríaco, seja da Casa de Bragança. E o que isto tem de importante? A história, meus amigos, ela faz parte da gente sempre. Nós somos um produto da nossa história. Estamos falando do Império, da República Velha, dos dias atuais. Logo, logo estaremos decidindo os destinos desse país, mas nós não podemos negar jamais a nossa história, porque somos fruto dela. E assim, vamos adiante e até qualquer dia.